Vale Sombrio guarda um segredo sombrio, perdido no tempo e envolto em uma maldição mortal. Quando Gabriel, Laura, Mariana e Ricardo chegam à cidade abandonada, não imaginam o terror que os espera. Uma presença maligna espreita, sombras se movem por conta própria e cada passo os leva mais perto de um passado macabro. Será que eles descobrirão a verdade antes que seja tarde demais? Entre nessa jornada assustadora e prepare-se para o imprevisível. Era uma noite fria e enevoada quando Gabriel estacionou a van enferrujada na entrada da esquecida Vale Sombrio. A estrada de terra ladeada por árvores retorcidas cujas sombras pareciam formar figuras sinistras, conduzia a uma cidade envolta em mistério. Laura, sentada ao lado dele, observava o cenário com um misto de curiosidade e inquietação. "Este lugar tem algo errado, eu sinto isso", ela disse. Gabriel deu de ombros, tentando esconder seu nervosismo. "É isso que estamos aqui para descobrir", respondeu. Ricardo, o historiador cético do grupo, saiu da van logo em seguida. "São apenas lendas urbanas, nada mais. Essa cidade provavelmente foi abandonada por questões econômicas, como tantas outras." Mariana, a fotógrafa do grupo, não parecia tão convencida. "Seja lenda ou não, tem algo na atmosfera desse lugar que faz minha pele arrepiar." A placa na entrada da cidade, enferrujada e coberta de musgo, mal revelava o nome: Vale Sombrio. Passando por ela, os quatro se depararam com ruas desertas e casas abandonadas. Janelas estilhaçadas, portas entreabertas e o silêncio opressor criavam um cenário saído de um pesadelo. Cada passo ecoava como um trovão e a sensação de serem observados crescia. Mariana levantou a câmera e tirou algumas fotos. O flash iluminava bonecas quebradas largadas nas calçadas, cadeiras de balanço que rangiam suavemente ao vento e manchas escuras. "Não entendo como uma cidade inteira pode desaparecer", comentou Gabriel. "As lendas falam de um massacre", respondeu Laura. "Dizem que os moradores fizeram um pacto com uma entidade conhecida como o Portador das Sombras. Em troca de prosperidade, ofereciam sacrifícios humanos, mas algo deu errado e a cidade foi amaldiçoada." Ricardo riu, embora houvesse uma ponta de nervosismo em sua voz. "Histórias para assustar crianças. Aposto que se cavarmos, vamos encontrar explicações racionais para tudo." Na antiga pracinha central, uma estátua grotesca chamou a atenção. Era uma figura com traços humanos e animais misturados e olhos que pareciam vivos. Mariana hesitou ao fotografá-la. "Vocês também sentem como se ela estivesse nos observando?" Ricardo se aproximou e tocou a estátua, mas recuou imediatamente. "Está quente." Antes que pudessem discutir, um som gutural ecoou. O grupo se virou, mas não havia nada. Apenas o silêncio, interrompido por um sussurro: "Vocês não deveriam estar aqui." Laura sentiu um calafrio. "Eu ouvi isso. Alguém falou alguma coisa." Gabriel apontou sua lanterna em uma viela. "Alguém está aí?" Nenhuma resposta. Entraram em uma antiga mercearia, onde prateleiras cobertas de poeira e produtos intactos sugeriam que os moradores saíram às pressas. Laura encontrou um caderno no balcão com escritos frenéticos e uma frase repetida: "Não olhe nos olhos dele." "Quem é ele?" perguntou Laura. De repente, as luzes da lanterna piscaram e passos vieram dos fundos da loja. Gabriel correu na direção do som, encontrando uma porta entreaberta que levava a um porão. No porão, paredes de pedra cobertas de mofo abrigavam uma mesa com velas apagadas e escritos em um idioma estranho. Ricardo encontrou uma máscara feita de ossos humanos. De repente, as velas se acenderam sozinhas e uma sombra grotesca se projetou na parede. Uma risada baixa e sinistra ecoou. "Corram!" gritou Gabriel, puxando os outros. Ao subirem, perceberam que a cidade havia mudado. O silêncio fora substituído por murmúrios e passos. Mariana estava em pânico. "Nós precisamos sair daqui agora."
Ao chegarem à van, os pneus estavam rasgados. Luzes dos postes acenderam e uma figura encapuzada apareceu, caminhando em sua direção. Gabriel tentou ligar o motor, mas ele não funcionava. Laura segurou um crucifixo e gritou: "Saia, deixe-nos em paz." A figura parou e desapareceu, deixando um rastro de fumaça negra. "Precisamos descobrir como sair daqui", disse Gabriel com a voz trêmula. O sussurro retornou: "Vocês não deveriam estar aqui." O sol mau havia surgido sobre Vale Sombrio, mas a cidade parecia ainda mais sombria sob a luz pálida da manhã. Gabriel, Laura, Mariana e Ricardo estavam reunidos no centro da cidade, diante da estátua cavernosa que os havia perturbado na noite anterior. O grupo sabia que, se quisessem escapar dali, precisariam desvendar os segredos daquele lugar amaldiçoado. "Precisamos procurar mais pistas", disse Gabriel, tentando esconder o medo em sua voz. "Algo aqui vai nos levar à verdade." Laura concordou, segurando o caderno encontrado na mercearia. "Esses escritos falam sobre um ritual. Talvez a resposta esteja aqui." Ricardo, no entanto, permanecia cético, embora sua coragem estivesse visivelmente abalada. "Não acredito em maldições. Isso deve ser algum tipo de alucinação coletiva causada por gases ou outra coisa." Mariana, com sua câmera em mãos, continuava a documentar tudo. "Mesmo que não acreditemos, temos que ser cuidadosos. Algo muito errado aconteceu aqui." O grupo decidiu explorar um edifício que parecia ser o antigo salão da prefeitura. As portas de madeira estavam podres, mas ainda assim resistiram quando Gabriel tentou abri-las. Com um empurrão coletivo, conseguiram entrar, revelando um espaço amplo e decadente. Cadeiras viradas, documentos espalhados pelo chão e um cheiro forte de mofo criavam uma atmosfera opressiva. No centro do salão, havia uma mesa com um livro aberto. Laura se aproximou e começou a ler em voz alta. "O pacto foi selado. O sangue será a chave e também a própria prisão." Ela olhou para os outros, confusa. "O que isso significa?" Antes que alguém pudesse responder, um barulho alto ecoou pelo salão. As portas se fecharam violentamente e uma sombra se moveu rápida pelo teto. Mariana gritou e Ricardo pegou uma lanterna, iluminando o local. Nada. "Estamos sendo observados", sussurrou Gabriel. "Seja lá o que for, não quer que descubramos a verdade." Laura segurou o livro com firmeza. "Temos que continuar. Este livro pode ser a nossa única pista." Seguindo as instruções no livro, o grupo foi levado a uma antiga igreja localizada no extremo norte da cidade. O edifício estava em ruínas, mas ainda emanava uma presença assustadora. Vitrais quebrados permitiam que a luz filtrasse em feixes fantasmagóricos, iluminando bancos empoeirados e um altar com marcas de sangue seco. Isso foi usado para sacrifícios", disse Mariana, engasgando com as palavras. Ricardo balançou a cabeça, mas não disse nada. Enquanto exploravam a igreja, Gabriel encontrou uma passagem secreta atrás do altar. Uma escada em espiral descia para a escuridão. "Temos que descer", ele disse, apesar do protesto dos outros. A descida foi lenta e silenciosa. A cada passo, o ar ficava mais frio e a sensação de serem observados aumentava. Finalmente, chegaram a uma câmara subterrânea. No centro, havia um círculo desenhado no chão, com velas apagadas e objetos ritualísticos espalhados. Laura abriu o livro novamente e leu mais um trecho. "Somente aqueles que enfrentarem seus piores medos poderão romper a maldição." De repente, as velas se acenderam sozinhas e a sala foi preenchida por sussurros e risadas sinistras. A sombra que haviam visto antes surgiu novamente, agora tomando forma. Era uma figura humanoide com olhos brilhantes e um sorriso macabro. "Vocês não pertencem a este lugar", a criatura disse, com uma voz que parecia vir de todos os lados. "Mas já que vieram, ficarão para sempre." Gabriel puxou os outros e tentou sair, mas a passagem estava bloqueada. A criatura o cercava, rindo enquanto o grupo se unia em desespero. "Ricardo,
em um ato de coragem, pegou um dos objetos ritualísticos e o arremessou contra a criatura. Para a surpresa de todos, isso a fez recuar. "É isso? Precisamos enfrentá-lo!" gritou Laura. Usando os objetos ao seu redor, o grupo começou a atacar a criatura, que se tornava cada vez mais fraca. Finalmente, com um grito ensurdecedor, ela desapareceu, deixando apenas uma marca queimando no chão. Exaustos, os 4 subiram de volta à igreja. "Isso foi apenas o começo", disse Gabriel. "Precisamos continuar. Este lugar ainda guarda muitos segredos." Ao saírem, notaram que a cidade parecia ainda mais sombria. Era como se algo estivesse observando cada movimento deles, esperando pela próxima oportunidade de atacar. A atmosfera de Vale Sombrio parecia mais pesada a cada hora que passava. O grupo, exausto e abalado pelos eventos na igreja, reuniu-se na antiga escola da cidade, um edifício em ruínas que exalava decadência e segredos sombrios. A fachada era dominada por janelas quebradas e marcas de queimaduras, como se algo terrível tivesse ocorrido ali. "Esse lugar parece que está esperando por nós", murmurou Mariana, segurando a câmera como um escudo. Gabriel liderou o grupo até a porta principal, que rangeu de forma aguda quando foi empurrada. O interior era ainda mais assustador. Corredores longos, paredes descascadas e sombras que pareciam se mover. "Fiquem juntos", ele ordenou, sua voz grave ecoando pelo vazio. Laura abriu o livro que haviam encontrado na prefeitura. De acordo com isso, a escola era o local onde as crianças da cidade eram preparadas para sacrifícios. Sua voz tremeu ao pronunciar a palavra. Ricardo, tentando manter a calma, riu nervosamente. "Isso é loucura, não passa de superstição", mas o medo em seus olhos dizia o contrário. Enquanto caminhavam pelos corredores, um som de passos leves os fez parar. "Vocês ouviram isso?" perguntou Mariana, apontando a lanterna para a frente. Não havia nada, apenas o silêncio opressor. Mas então, uma risada infantil ecoou, gélida e perturbadora. "Isso não é possível", sussurrou Ricardo. "Não tem mais ninguém aqui." Gabriel fez sinal para que continuassem, mas seus passos agora eram cautelosos, como se cada movimento pudesse despertar algo ainda mais terrível. Eles chegaram a uma sala de aula que parecia estar congelada no tempo. Pequenas carteiras estavam alinhadas, com cadernos abertos e lápis ainda sobre as mesas. No quadro negro havia uma frase escrita em giz vermelho: "Vocês não podem fugir do portador." Laura deu um passo à frente. "Isso está fresco. Alguém esteve aqui recentemente." De repente, as portas da sala se fecharam com um estrondo e uma energia fria tomou conta do ambiente. As luzes das lanternas piscaram e figuras nebulosas começaram a se formar ao redor deles. Crianças espectrais, com olhos vazios e expressões desumanas, surgiram, sussurrando palavras ininteligíveis. Uma delas apontou para Laura, que congelou de medo. "Saiam daqui!" gritou Gabriel, segurando Laura pelo braço e puxando-a em direção à porta. Mas ela não se movia. As figuras fantasmagóricas avançaram, cercando-os. Mariana, em um ato de desespero, tirou uma foto. O flash fez as crianças recuarem momentaneamente, dando ao grupo a chance de escapar. "Corram!" gritou Ricardo, e todos dispararam pelo corredor, com as sombras logo atrás. Eles se trancaram em uma sala de arquivos ofegantes. "O que foi aquilo?" perguntou Mariana, tremendo. "Essas crianças, elas não eram humanas." Laura folheou o livro com mãos trêmulas. "O portador controla as almas dos que foram sacrificados. Eles são usados para proteger os segredos da cidade." "E o que fazemos agora?" perguntou Ricardo, claramente em pânico. Gabriel olhou ao redor e encontrou um alçapão no canto da sala. "Acho que nossa resposta está ali." O alçapão levava a um porão repleto de documentos antigos e artefatos estranhos. No centro, havia uma urna de pedra com marcas estranhas. Laura se aproximou e leu em voz alta:
Aqui jaz o poder do portador. Somente os puros podem destruí-lo. Gabriel olhou para ela. Isso significa que podemos acabar com isso? Antes que pudessem discutir, o porão foi invadido pelas crianças espectrais. Elas não recuavam mais, mesmo com o flash da câmera. A sombra do portador surgiu entre elas, rindo. Vocês são insignificantes, ele disse. Ninguém escapa da minha maldição. Gabriel pegou a urna e tentou abri-la, mas estava selada. Laura, lembrando-se das palavras no livro, começou a rezar em voz alta. As crianças hesitaram e a sombra pareceu enfraquecer. Com um último esforço, Gabriel quebrou a urna contra o chão. Uma luz intensa preencheu o porão, dissipando as sombras e as crianças. O portador soltou um grito de raiva antes de desaparecer. Exaustos, o grupo subiu de volta para a escola. Acho que acabamos com ele, disse Ricardo, embora sua voz não soasse convincente. Laura olhou para o livro. Ainda não. Isso foi apenas uma parte. O verdadeiro mal está no coração de Vale Sombrio. A noite envolvia Vale Sombrio como um manto sufocante e o grupo, agora mais unido pelo terror compartilhado, sabia que precisava desvendar o mistério antes que fosse tarde demais. Gabriel, Laura, Mariana e Ricardo se dirigiram à antiga mina, apontada no mapa encontrado no porão da escola. Segundo os registros, aquele local guardava o segredo final do portador. A entrada da mina era um arco de pedra coberto por vidas secas, como se a própria natureza tentasse impedir a entrada. "Vocês sentem isso?" perguntou Mariana, com a voz trêmula. Uma energia sombria emanava dali, causando arrepios que percorriam a espinha de todos. Gabriel, como sempre, tomou a frente, iluminando o caminho com sua lanterna. Lá dentro, o ar era pesado e denso, carregado com um cheiro de terra molhada e algo mais, algo apodrecido. O grupo andava em silêncio, seus passos ecoando pelas paredes estreitas e escuras. Laura lia freneticamente o livro, tentando encontrar qualquer informação que pudesse ajudar a luz. Aqui diz que a mina era usada para rituais antigos, para invocar algo que jamais deveria ser acordado, explicou, sua voz carregada de pavor. Subitamente, um grito ensurdecedor ecoou pela mina. Ricardo segurou o braço de Mariana, que estava prestes a correr. "Fiquem juntos!" gritou Gabriel, tentando manter a calma do grupo. Mas as sombras pareciam ganhar vida, deslizando pelas paredes como serpentes famintas. Eles chegaram a uma câmara ampla, iluminada por um brilho sinistro que emanava de um altar no centro. Sobre ele, uma figura encapuzada estava ajoelhada, murmurando palavras em uma língua incompreensível. "Esse deve ser o portador", sussurrou Laura, sentindo o coração quase sair pela boca. Gabriel deu um passo à frente, mas a figura se virou. Seu rosto era uma mistura grotesca de carne em decomposição e sombras vivas. "Vocês vieram longe demais", disse ele, com uma voz que parecia reverberar em suas mentes. A câmara começou a tremer e as sombras ao redor se tornaram criaturas deformadas, atacando o grupo. Gabriel puxou um pedaço de madeira do chão e golpeou uma das criaturas, enquanto Mariana usava o flash da câmera para afastar outras. "Laura, o que fazemos?" gritou Ricardo, desesperado. Laura ergueu o livro e começou a recitar as palavras em latim que estavam na última página. O portador gritou, tentando impedi-la, mas uma luz intensa emanou do altar, consumindo tudo ao seu redor. As criaturas desapareceram e o silêncio tomou conta da mina. Exaustos, o grupo sabia que a batalha não havia terminado. "Isso foi só o começo", disse Gabriel, olhando para a entrada da mina. Laura fechou o livro, decidida. "Precisamos destruir a fonte do poder dele antes que seja tarde demais." A noite caía mais uma vez sobre Vale Sombrio, mas desta vez parecia mais sombria do que nunca. O grupo, agora profundamente marcado pelo terror que enfrentaram, estava diante do último desafio. Gabriel, Laura, Mariana e Ricardo seguiram o mapa que encontraram na mina, que os levava à antiga mansão no alto da colina.
O local era imponente e sinistro, cercado por uma floresta que sussurrava segredos obscuros com cada rajada de vento. À medida que se aproximavam da mansão, eles perceberam que o lugar parecia pulsar com uma energia sombria. "Este é o coração da maldição", disse Laura, segurando o livro como se fosse sua única proteção. Gabriel empurrou a porta de madeira maciça que rangeu alto, revelando um hall de entrada imenso e escuro. A penumbra era cortada apenas pela luz trêmula de suas lanternas. Dentro da mansão, o ar era pesado e gelado, como se algo os observasse. Cada sala que exploravam estava repleta de retratos de pessoas sem olhos, seus rostos torcidos em expressões de dor e medo. "Isso é diferente de tudo que vimos antes", sussurrou Mariana, sua voz cheia de temor. Eles chegaram a um salão principal, onde um altar macabro se erguia no centro. Sobre ele, um crânio humano repousava, cercado por velas negras que queimavam com chamas vermelhas. De repente, a porta atrás dele se fechou com um estrondo e a sala foi tomada por uma risada que parecia vir de todos os lados. "Vocês vieram longe demais", ecoou a voz do portador. Sua figura sombria surgiu no altar, mais ameaçadora do que nunca. "Estão prontos para o sacrifício final?" As sombras ao redor da sala ganharam forma, transformando-se em criaturas grotescas que atacaram o grupo. Gabriel lutava com todas as forças, enquanto Mariana usava a câmera para tentar afastar as criaturas. Laura abriu o livro e começou a recitar as palavras finais, enquanto Ricardo tentava proteger a amiga dos ataques incessantes. O portador avançou sobre Laura, mas Gabriel o enfrentou, empurrando-o para longe. Com um último grito, Laura terminou o encantamento e uma luz intensa explodiu do altar, consumindo o portador e suas criaturas. Exaustos, o grupo deixou a mansão, que começou a desmoronar atrás deles. "Acabou?", perguntou Ricardo, mas Laura apenas olhou para o horizonte. "Por enquanto." Se você acompanhou essa jornada aterrorizante, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Crepúsculo do Medo. A maldição pode ter terminado, mas novos horrores estão por vir.